Boa noite a todos. E hoje é a burrice o tema, né? A burrice importa menos do que a vontade. Todo mundo me vendo bem? Me ouvindo bem? Digam aí, vai. Primeira provocação é: vamos pensar juntos aqui. Eu quero que vocês interajam hoje comigo, tá? Para algo mais mundano, eu vou falar hoje inspirado no professor Lucas, tá? Professor Lucas Lucas Fonseca Santos. Queria muito que vocês seguissem ele. Eu estou fazendo, junto com a minha esposa, um curso sobre o livro Confissões de Santo Agostinho com ele. E ele, durante esses últimos dias, eu tenho pensado bastante no que ele me falou no curso. E eu queria trazer um pouco para a medicina o que ele falou. Eu queria que vocês me dissessem: pois é, cara, estou enxergando agora. O Ricardo falou que a técnica que eu fiz dos óculos, não fui eu que fiz não, cara, foi na ótica, entendeu? Não fui eu não. Mas enfim, eu queria que vocês me respondessem e pensassem o seguinte: pensem em algo bem material, bem mundano assim, tá? Algo que possa ser apreendido pelos sentidos, sabe? Algo que você consiga palpar, sabe? Algo que você consiga medir, algo que você consiga ver, né? E pensa em algo mais elevado, mais transcendente, né? Pensa em algo mais profundo, algum conhecimento e tal. Enfim, da vida espiritual ou da sua própria relação com a medicina, sua relação sentimental, o amor ao próximo, tá? A questão do altruísmo. Então vamos colocar num pacote coisas do mundo que a gente pega, né? Um cachimbo, ali, sei lá, uma palpação de um fígado, de um baço, uma ausculta respiratória, e num outro campo, o amor à medicina, o altruísmo, esse fazer o bem, né? Coloca nesses dois campos, e a pergunta que eu faço é: pensando na inteligência e na vontade, qual elemento é mais importante para o quê? Ou seja, pensando em coisas mundanas, é mais importante a inteligência ou a vontade? Pensando em coisas mais elevadas, é mais importante a inteligência ou a vontade? Me respondam aí, tá? Entenderam a pergunta? Queria que vocês respondessem. Então, quando você está direcionado a algo palpável, mundano, um sinal semiológico, enfim, você precisa mais da inteligência ou da vontade? Ir para algo superior, né? O amor ao próximo, o altruísmo, né? Enfim, a sua ação real como médico ali, você precisa mais da inteligência ou da vontade, tá? O pessoal está respondendo, pelo que eu entendo, né? É que você precisa mais da vontade para algo mais material, e para compreender algo maior você precisa da inteligência, né? Só que é justamente o contrário, tá? É exatamente o contrário. Olha, para eu entender o que é uma ratazana, por exemplo, tá? Uma ratazana ali, né? Eu quero entender o que é um rato, tá? Eu quero entender o que é um isqueiro, né? Isso aí eu preciso da minha inteligência, né? Da minha capacidade. Grande João Marcos, você não está no retiro de silêncio, cara? Então, para eu... Mas tudo bem. Mas então, para eu compreender... Para eu, por exemplo, lidar com uma ratazana, com uma barata, com um isqueiro, com um cachimbo, ou com a palpação de um fígado, eu preciso aprender os conceitos, treinar os meus sentidos, né? Enfim, e aprender aquilo ali, né? E conhecer aquilo, tá? E é através da inteligência que a gente faz isso, né? O que é a inteligência? A inteligência é um caminho para você entender alguma coisa, tá? Isso é a inteligência, é um caminho para você entender alguma coisa. Então, a medicina, né, o estudo biomédico,
o que é explicado em sala de aula em grande parte do curso de medicina, que tem esse modelo que tira um pouco as humanidades, né? Você vai ter uma aula de fisiologia, uma aula de bioquímica, você vai ter uma aula de, sei lá, de clínica. Isso é muito mais, vão te cobrar muito mais a inteligência, que é a sua capacidade de, enfim, de entender aquilo ali, né? De compreender. Enquanto quando a gente fala de algo mais elevado, quando a gente fala de alguma coisa mais superior, como, por exemplo, a ação prática, né, do seu conhecimento médico, que foi ali impulsionado pela inteligência, o que vai entrar é a vontade. E o que é a vontade? A vontade é esse direcionamento, essa força que te impulsiona a amar alguma coisa. E agora acho que fica mais claro. Por exemplo, em relação a uma ratazana, tá, eu preciso da minha inteligência para estudar biologia, para estudar, sei lá, fisiologia da ratazana, beleza, não preciso de mais nada. Mas para eu me envolver com o que a medicina vai oferecer de verdade, na consulta clínica, com um paciente concreto, e saber desenvolver as minhas virtudes, eu preciso ter vontade, né, de assumir uma postura virtuosa. Eu preciso ter uma vontade de me aproximar daquilo, né? E aí a vontade, ela é justamente essa força que te impulsiona ao amor, né? Ao amor. E não ao amor, e não é esse amor aí de filme de sessão da tarde, hein? O amor é agir de maneira... O amor é uma ação, né? O amor ao próximo é uma ação concreta. Tratar um paciente, amar um paciente é você tratar dele como se você o amasse de verdade. Né? É isso que é o amor ao próximo. Tá? Amar um paciente, amar a medicina é você tratar das pessoas como se elas fossem algum ente querido por quem você tem uma sensação de amor, entendeu? E aí para isso você precisa de vontade, né? É a vontade de ser aquilo ali. E aí qual que é o ponto disso aí? Olha, se você não tiver uma referência, então você não vai ter nem vontade de ser aquilo ali, né? Se você não tiver uma referência concreta de um sujeito que cresceu e educou a própria vontade, né? E, obviamente, ele tem uma inteligência mínima para aprender aqueles conceitos, né? Se você não tem um exemplo, você nem sabe o que é isso, sabe? Você nem sabe o que é. Você não sabe nem direcionar a sua bússola íntima aí para algo maior, né? Nem adianta, né? Segundo, se você não educar a sua própria vontade, né? E aí, para finalizar a live, eu tenho que falar das multidões, né? Se você tem o olhar pregado nas multidões, né? Quem está nas multidões, né? Todas as pessoas, né? Se você tem esse olhar pregado nas multidões, você não vai educar a sua vontade, porque as multidões elas vão sempre estar falando que você pode ficar livre de um plantão, que você pode ter uma mulher melhor, que você pode ter mais dinheiro, que você é um bobão porque está fazendo um monte de coisa enquanto os outros não estão fazendo, que você deveria chutar o balde, que você deveria ter mais amor por você mesmo, que você deveria se valorizar, que você deveria aproveitar esse momento da sua vida, porque ele é único, que você deveria entender que a faculdade é a melhor fase da vida, então é para ter muito prazer, né? Então, se você continua ali focado nas multidões, você pode ser, do ponto de vista de intelecto, né, um sujeito absolutamente capaz de compreender, né, a medicina, né, que eu digo assim, a questão biomédica, né? Mas se você não tem uma vontade educada, com um exemplo real de um sujeito virtuoso, e você também não tem ali um esforço assim, em educar a sua própria vontade, não vai adiantar, né? Você vai ficar totalmente refém das multidões, né? E olha, as multidões vão te levar para o pior lugar, né? Não existe nenhuma multidão que te leva para o melhor lugar, né? O caminho é solitário. E aí tem um livro muito bom, né? Que é do Conselhos para a Direção do Espírito, do Guthrie.
Pô, ele já começa o livro muito bem. Olha que bonito que ele fala. Eu vou encerrar com isso, né? Abre aspas. A posse da sabedoria, digo antes de qualquer coisa, tem rigorosas condições. Nunca se esqueça disso. Essas condições, é verdade, são mais severas em aparência do que na realidade. Ou seja, quando você educar a sua grande Caio, não vou usar aqui os adjetivos que eu gostaria de usar para o Caio, meu querido amigo, porque o horário e a ferramenta de comunicação não permitem, né? Mas, enfim, você está me distraindo, né? Ou seja, essas condições que a gente tem a impressão de fora, né? O livro é esse aqui, ó. Conselhos para a Direção do Espírito. A gente tem a impressão de fora que tudo isso, né? Você se colocar à disposição do bem, né? Você abrir mão de uma série. A gente tem a impressão que essas condições são muito rigorosas, porque as multidões vão dizer que são, né? As multidões. Ué, a esposa do Caio também tá aqui, cara. Então cada um num celular me olhando pra quê? Então essa contagem da live tá errada. Você não tem mais o que fazer, não. Quem tá com as crianças? Se os dois estão vendo live aqui. Pelo amor de Deus. Tô me dispersando, cara. Mas enfim, o que eu tô dizendo é o seguinte. A impressão que dá é que quando você não... Antes de decidir, né, direcionar a vontade, antes de decidir abrir mão da multidão, a impressão que dá que é muito rigor, né? Mas na prática é menor, né? Essas condições são menos severas do que parecem, né? Ele fala, você é corajoso? Aceita o silêncio e a solidão? Aceita no seio da sua liberdade um trabalho mais profundo e também mais regular que o trabalho exigido pela sua faculdade, pela escola? Esse trabalho que é imposto, né, para você, se você aceita nesse rude caminho, ver seus semelhantes por um caminho fácil, ultrapassarem ali na corrida a ocuparem o seu lugar no mundo. Ou seja, você está disposto mesmo, assim, a educar a sua vontade e ver olhar para essas multidões e ver elas passando, né? Você está disposto, né? Porque vai acontecer, né? Essa vida, ela é solitária. Essa vida, ela é solitária, porque as multidões vão tentar te convencer o tempo todo de que você está errado, né? Então a minha pergunta é: você está disposto mesmo? É isso que você quer? Tá? Você quer realmente direcionar a sua vontade? Porque o que vai acontecer é o sujeito que ele coloca... Patrícia está dizendo que quer uma live com porco. Quando seu esposo estiver disponível, eu faço uma live com ele, então fica tranquilo aí. Mas enfim, a minha pergunta é: você está disposto ou disposta mesmo a direcionar a sua vontade, entendeu? Porque é um caminho solitário, né? Esse caminho de buscar se direcionar para algo maior, porque não dá para compreender pela inteligência, tá entendendo? Você não consegue entender o amor ao próximo e até o amor profissional, né? O intelecto não é capaz de abarcar isso, né? Tanto que essas pessoas às vezes olham para os outros e falam: por que esse cara tá feliz, entendeu? Por que esse cara tá bem? Por quê? Por quê? Não dá. Não dá para explicar, né, um trabalho profissional adequado, um trabalho profissional satisfatório pela inteligência. Porque pela inteligência você vai ser convencido pelas multidões de que você está tomando um caminho errado. Que você deveria valorizar justamente, né, o que é capaz de ser dito pela inteligência. Então, no final das contas, a burrice, né? Então, assim, a falta de inteligência, ela não é tão problema, né? Ela não é tão problemática, né? Assim, a falta de inteligência. Você pode ser burro, meu filho. E se você tiver ali... você pode ser uma anta, você pode ser burro, igual uma porta. Entendeu? Mas se você se esforçar, você vai aprender medicina, né? Já diziam, né, há um tempo. A Avicena falava, né? Se qualquer medicina é fácil. Já ouvi há pouco tempo também que um chimpanzé, se entrar na faculdade de medicina, pode ser que ele conclua o curso, né? Então, no final das contas, não é esse o ponto, né? Você pode ser burro, você pode ser burra. Mesmo, né? Burro mesmo, tô falando. E conseguir ali, né, avançar no curso e desempenhar alguns papéis, né? Mas se você direciona a sua vontade, entendeu?
e consegue compreender qual que é o valor real disso, né? Você consegue atuar como médico, como médica, né? Então, quem é burrinho aí, fica tranquilo, porque é muito menos importante isso do que a vontade. E é muito mais difícil, né? É muito mais difícil você guiar a sua vontade. E eu vou interromper a live porque o Caio I Monteiro, ó, Caio underline I underline Monteiro, tá atrapalhando a live. Por favor, entrem no Instagram desse sujeito e xinguem ele de todos os nomes, não tem problema. Pode ir ali no inbox dele xingar, porque ele tá atrapalhando a live. Ele é um sujeito desagradável e que eu vou fazer uma denúncia aqui no Instagram para ele, tá? Aí, ó. Beleza, galera? Era isso que eu queria falar. Eu falaria muito mais sobre isso se o Caio e a sua digníssima esposa não estivessem me importunando tanto aqui. Beleza, galera? Essa foi a mensagem. Um abraço a todos e até.